agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estarmos em tua casa. Obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Deus, e mesmo aquelas ações que nós não enxergamos, não demos talvez o merecido valor, mas o Senhor estava ali, ó Deus, guardando as nossas vidas, cuidando de nós. Abra agora, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações para absorvermos, ó Deus, a tua palavra e nos ajude, Senhor, a colocar em prática, ó Pai. Me ajuda, usa a minha vida como um canal, como um instrumento em tuas mãos, e que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para o nosso estudo, né, de hoje. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre um assunto falei sobre os pecados do coração, né? Aquilo que a gente guarda e que muitas vezes aquilo que a gente não demonstra muitas vezes, mas está guardado no nosso coração, que a gente precisa cuidar. Eu até citei, que eu falei assim, que eu já tinha, né, falado, da próxima vez eu vou falar sobre isso, não sei se os irmãos lembram do que eu falei, que eu ia falar hoje. Então hoje eu vou falar sobre a apostasia silenciosa, quando o desvio começa em silêncio. Então a apostasia é negar a fé, né? Só que não é algo assim que é escancarado, algo que já acontece, é algo que vai começando aos poucos. Por isso que é esse o título que eu pensei em trazer, apostasia silenciosa, porque é algo que vai começando de pouquinho em pouquinho, e quando nós percebemos, né, já está num caminho muitas vezes sem volta. E isso explica muitas vezes quando a gente olha para pessoas que a gente muitas vezes se inspirava, falava assim, nossa, como que essa pessoa é usada por Deus, né? Como que muitas vezes aqueles que estão na mídia, aqueles que têm uma visibilidade, e de repente a gente tem a notícia, né? Fulano desviou, fulano caiu. Então isso demonstra que não é algo assim, a gente não cai de um dia para o outro, é algo que vai começando. Então a gente precisa, eu acredito que esses últimos tempos nós estamos sendo tão ministrados quanto a isso, né, que nós precisamos ficar em alerta. E domingo mesmo o pastor até comentou algo aqui, até falando daquele menino que estava aí no auge, né, falando das críticas e tal, e algo que realmente eu fiquei refletindo, já estava pensando sobre isso, porque quem aqui disser que não, na hora lá, quando começou aquela movimentação, quem não riu, ou não, né, achou algo engraçado, só que depois o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai falando assim, opa, peraí, né? Então eu ouvi várias palavras assim, de alguns pastores, falando, inclusive o pastor Marco Feliciano, acho que alguns aqui conhecem, falando sobre que esse menino ele tem apenas 14 anos, né? E é algo que a gente olha, a gente vê assim e fala, é tão óbvio para nós, porque que a gente às vezes vai na onda, né, do mundo. Porque a princípio é algo que as pessoas não acham, nossa, é engraçado, mas é um escândalo de certa forma, e é algo que está manchando o nome do Senhor. E o inimigo ele usa isso, então às vezes a gente fica esperando algo, nossa, assim, extravagante que o inimigo vai usar, mas ele usa as coisinhas simples do dia a dia. Então é um deboche, é algo engraçado, e a gente quando olha para outras religiões, a gente não vê isso. Se você vai falar de certa religião, nossa, você está criando uma guerra. E quando é para o lado dos cristãos, dos evangélicos, tudo pode. Mas às vezes começa entre os próprios cristãos, os próprios evangélicos, né? Então a gente precisa observar que o inimigo ele tem usado essas pequenas coisas para causar distrações. As coisas estão acontecendo e às vezes a gente está distraído com coisas tão, sabe, que a gente deveria estar investindo mais em oração, orando, né? Porque isso que aconteceu com esse menino, que está acontecendo, é algo que a gente tem que estar acostumado daqui para frente. Não tem como a gente fugir disso. Mas aí, o que tem que mudar é a nossa postura, a nossa atitude, né? Porque o inimigo usa a boca das pessoas para envergonhar o nome do Senhor. E às vezes a gente está emprestando a nossa boca para isso, né? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem primeiro as suas Bíblias lá no livro de 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1.
1 Timóteo 4:1, amém? Diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguém tem outra versão? Tá assim? Igual para todos? Né? Então esse é o nosso texto base, né? Mas o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso que a gente tem visto. E esse caso desse menino é mais um caso, mas virão outros, né? Então a gente não pode se chocar, porque daqui para frente é ladeira abaixo. Mas nós temos que cuidar, cada um de nós, a gente tem que cuidar como que está a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. Então a apostasia, que é a negação da fé, ela é real. Aqui estava dizendo que ia acontecer, mas hoje a gente já está vivendo esse tempo, já está acontecendo, é real. Então não é algo que vai acontecer algum dia, não, já está acontecendo, já começou. E ela é progressiva, ou seja, ela vai cada vez mais se intensificando. Ela é sutil, ela é sorrateira, a gente não percebe, mas ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Então, trazendo para aquela última vez que eu falei sobre os pecados do coração, ela começa no coração, porque é algo que está escondido. Então ela começa aqui dentro do nosso coração, sem alarde, sem gritarias, começa sutilmente, né? Então, às vezes as pessoas acham que apostatar da fé, que a apostasia é de quem não crê em Deus. Então a apostasia, ela não é simplesmente virar ateu, né? Não é tão assim, do 8 para o 80, é de forma sutil. Então é abandonar a fé verdadeira, né? Aquelas pessoas que tinham fé, que caminhavam com Cristo, mas que aos poucos foram deixando de lado, foram dando prioridades para outras coisas, né? Então distorcer o Evangelho, a gente vê, né, o tempo inteiro quantas distorções no Evangelho, quantas palavras distorcidas da palavra do Senhor aí, às vezes para agradar o coração do homem. Mas não, hoje é difícil você ver pregações no geral, quando eu falo assim, pregações no geral, na igreja mundial, não mundial, na igreja mundial, mas enfim, vocês entenderam, falando contra o pecado, né? Falando da condição do homem. Hoje o homem, muitos cultos aí são antropocêntricos, ou seja, o homem no centro. Tudo é para o homem, para o ser humano se sentir bem, se sentir confortável, né? E aí? Então isso são distorções. É trocar o temor pelo conforto. Cadê o temor? Até sobre essas coisas que eu comentei aqui no início, cadê o temor? Porque as pessoas, quando vão falar o nome de Deus aí fora, elas não têm temor. Parece que tudo pode, né? Pode ofender o Evangelho, pode ofender a Cristo, que está tudo bem. E aí? E às vezes a gente vai se calando, às vezes a gente não se posiciona, e a gente vai se acostumando, e daqui a pouco a gente está fazendo também, né? Então a verdade pela conveniência. Então a apostasia, ela é real, ela já começou. A apostasia, ela não chega de uma vez, mas ela vai se infiltrando. Como é que ela vai se infiltrando? É algo que a gente, cada um tem. Essa palavra aqui, irmãos, antes de trazer aqui, foi algo que o Senhor já começou a me incomodar. Então tem que ser algo para cada um, é individual, né? É personalizado. Então, quando a gente para de orar, né? Às vezes quando a gente está, às vezes nas redes sociais, parece que o tempo o tempo passa rápido, mas a gente nem percebe. Mas quando a gente está orando, parece que passou um tempão. Quando você olha, passou. Parece que é um peso, né? A gente olha mesmo pelas igrejas. Quando tem eventos, as igrejas lotam. Quando tem cantores gospel, enche, né? Mas quando você chama para orar, quando você chama para estudar a palavra de Deus, não tem a mesma presença. Então, tá vendo? Ela é real, ela está acontecendo. As pessoas estão trocando momentos de crescimento espiritual por momentos de
de conforto, por momentos de satisfazer o seu ego. Então, primeiro, você pare de orar, você pare de ter prazer na oração. Você lê menos a palavra. Se você não colocar como um hábito na sua vida, ler a palavra de Deus todo dia, assim como escovar o dente, você sai de casa sem escovar o seu dente? Não, por quê? Porque virou um hábito. É um hábito. É algo que você não consegue viver sem, né? Assim como a palavra do Senhor, a vontade, ou o amor pela palavra de Deus, sair de casa me abastecendo da palavra de Deus, tem que ser assim como eu vou escovar os meus dentes para sair de casa. Tem que ser algo que tem que fazer a diferença, eu tenho que sentir falta disso. E às vezes as pessoas acordam, e eu falo às pessoas porque eu também estava incluída nisso, mas eu comecei a me policiar nisso, irmãos. Pega o primeiro celular. Hoje, quando meu celular desperta, eu só pego o celular só para colocar o parar. A vontade é para colocar no soneca, né? Mas eu vou lá, é outra coisa que eu já tive que trabalhar também. Mas eu clico lá no parar, vou fazer a minha rotina de banheiro, essas coisas, e quando eu volto eu faço meu devocional e só depois eu olho se tem alguma mensagem, alguma coisa que eu preciso responder ali. Mas antes era algo instantâneo. Acordava já, aí você às vezes vai para o banheiro e estou tentando tirar isso da minha vida, porque eu sei o quanto que isso é prejudicial, né? Então, a gente vai deixando de ler mais a palavra do Senhor, vai lendo menos a palavra de Deus. E se eu leio menos a palavra de Deus, eu tenho menos alimento espiritual para a minha vida. Eu vou me deixar ir pelas coisas que estão sendo ditas por aí. Eu vou me deixar levar pelos ensinamentos do mundo. Depois, os cultos. Venho aos cultos muitas vezes só para cumprir a minha agenda. Ou venho menos. Ah não, eu já fui na quarta, então eu não preciso ir na sexta. Já fui na sexta, não preciso ir no domingo. Às vezes a gente fica negociando com Deus, né? Ah, acho que vai chover, então não vai rolar. Ou não sei, uma dorzinha aqui, um negocinho aqui e tal. A gente vai deixando de ter prazer de ir na casa do Senhor. A gente vai, e quando a gente vai, a gente não participa, a gente fica naquela passividade, né? Eu sou professora e eu tive uma reunião esses dias, reunião de pais, e eu lembro que boa parte da reunião eu falei com alguns pais sobre a passividade dos meus alunos. O que é a passividade? Cobrando participação dos meus alunos, porque eu vejo depois lá na nota da prova, a bomba, porque alunos que não participam, alunos que só ficam copiando, alunos que são passivos, são omissos. E eu estava conversando com os pais para trazer a responsabilidade para cobrar desses filhos em casa, porque eu sou cobrada. Os pais querem ver resultados, eu também quero, então eu cobro de lá e eu cobro daqui. Entendeu? Então assim, a passividade é você estar num ambiente, você não se esforça em nada, você só está ali. Muitas vezes o seu corpo está ali, mas a sua mente está em outro lugar. E quantas vezes os cultos não são assim? Né? Eu faço parte da equipe de louvor. Quantas vezes a equipe de louvor investe tempo, ensaiando, né? Pensando, buscando no Senhor, buscando se encher da palavra do Senhor para ministrar, mas muitas vezes a igreja fica na passividade. A igreja, muitas vezes, no geral, não estou falando só daqui, eu falo no geral, às vezes a igreja vai para assistir, como se fosse uma apresentação. Não é uma apresentação. A equipe de louvor de qualquer igreja serve para ministrar, para ser um canal de adoração, para levar a igreja à adoração. Não é uma apresentação. Mas muitas vezes nós, quando estamos, porque eu também, ora eu estou aqui, ora eu estou aqui, então serve para mim também. Às vezes a gente vai na passividade, a gente só está assistindo, mas a gente se esquece que quem merece adoração é o Senhor, que é você e Deus, né? A consciência vai sendo cauterizada. 1 Timóteo, a gente leu 1, no 2 fala assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então a consciência ela vai sendo cauterizada. Aquilo que antes era para mim um escândalo, às vezes já não é mais. Aquilo que antes me incomodava quando eu agia errado, agora não dói mais, não incomoda. Então a apostasia ela vai chegando e a gente vai se acostumando.
A gente vai se acomodando ao ambiente. A verdade vai se tornando pesada demais. Mas será que tem que ser assim? Nossa, mas será? Né? Se a gente não se posiciona, se a gente não conhece a palavra do Senhor, e aí o mundo fala muito do amor, né? Amor. Amor. Eles falam, Deus é amor. Eles só falam que Deus é amor. E cobram de nós, cristãos, isso. Não, mas Deus, imagina que Deus... Eu tenho uma colega de trabalho que ela falou assim, que na cabeça dela não entra de que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno porque ela é homossexual. Ela tem isso na cabeça dela. É uma pessoa que é a favor do aborto. E aí eu fico, né? Entende? Aí, se você não se posiciona, se você não influencia, você acaba sendo influenciado. E aí, daqui a pouco, se você não realmente não estiver firmado na palavra de Deus, daqui a pouco você vai falar assim, não é verdade, gente, imagina, Deus mandar a sua criatura, Deus é amoroso, imagina, Deus não vai fazer isso. Mas tem um versículo na Bíblia também, que não há desculpa para o pecado, porque as pessoas elas estão criando desculpas para o pecado. Porque não, eu sou a favor do aborto, porque se a pessoa aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tipo assim, tudo é uma consequência, tudo vai... A gente vive num mundo de depravação, a gente vive num mundo decaído. Você vai esperar o quê? O que você vai esperar? Mas isso não justifica. Não justifica você ser a favor de algo assim, que é contra a palavra de Deus. Entende? Então a gente vai se acostumando com o pecado. Ah, já estou no mundo mesmo, o mundo jaz no maligno, não tenho forças para lutar contra isso aqui, então vamos lá, é a multidão, né? A maioria, então bora para a maioria. Não, né? Então a verdade ela vai se tornando pesada. Nossa, é muito difícil o Evangelho. O Evangelho é muito pesado, é uma cruz muito pesada. E aí a gente vai criando concessões, né? Vai abrindo mão de certas coisas com o passar do tempo. Então é como se fosse uma casa. Uma casa, quando ela desaba, ela não desaba de uma vez. Ela vai começando com rachaduras. Aí se você ignora aquelas rachaduras, com o tempo vão aparecendo mais rachaduras, e daí um belo dia desmorona. Assim é a nossa vida espiritual, se a gente não cuidar. Então quais são os sinais da apostasia disfarçada? Troca-se a cruz por autoajuda. Quantos aí não tem, em vez de ler a palavra do Senhor, tem buscado autoajuda? Já que é a coisa pronta, né? Porque para você seguir a Jesus, que não é algo obrigado, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Ele disse, quem quiser. Quem quiser. Você quis? Amém. Então, negue-se a si mesmo. Porque se fosse algo obrigado, então como você vai negar a si mesmo de forma obrigada? Você tem que ter um querer, tem que ter uma vontade, né? Então, para seguir a palavra do Senhor, para você viver a palavra do Senhor, você precisa investir tempo, você precisa se gastar. Negar a si mesmo é a coisa mais difícil que existe no mundo. Difícil não é você conquistar uma cidade, não é você conquistar títulos, nada disso. É você negar a si mesmo, porque você negar a si mesmo, você precisa olhar para dentro de você. Cada um de nós, a gente pode viver uma aparência para as pessoas, mas passar o tempo, né? Hoje as pessoas elas não param para refletir. Elas estão numa vida tão corrida que elas vão vivendo, elas vão comendo, engolindo, nem mastiga direito hoje, e vão vivendo a vida, e elas não param para refletir. Então quando você para pensar, para mergulhar dentro de si, você percebe o quão feio por dentro você é. O quão... E você fala, como que Deus? É só Deus para ter misericórdia, porque nós não somos bons, irmãos. Não somos. Né? Então, para você fazer isso, você tem que se rasgar, você precisa negar a si mesmo, não é algo fácil, é muito difícil. As pessoas não querem. Então elas preferem autoajuda. São coisas que venham afagar a sua alma. Coisas que vão dizer, você vai vencer, você vai conseguir, você é vitorioso, você é amado,
você é amada. Nós somos. Mas a gente não tem que se apoiar nisso. A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente sabe disso, nós precisamos, não que a gente faça algo para merecer esse amor. Não tem nada que você faça que você vai merecer esse amor. Mas não é por isso que você vai se acomodar. Não é por isso. Né? Então as pessoas estão trocando a cruz, o negar a si mesmo, por coisas mais facilitadas. Coisas que venham, né, afagar o seu ego. Os pastores hoje têm virado o quê? Coachings, né? São aquelas palavras que não denunciam o pecado, que não te confrontam. E tá tudo bem. Você finge que é crente, os pastores fingem que são pastores, e a vida vai indo. E aí um belo dia você descobre que nada faz sentido, né? Santidade, hoje a santidade, as pessoas falam que é fanatismo, né? As pessoas não... Aliás, essa palavra santidade é algo que está sendo bem esquecido, né? Porque Deus me aceita do jeito que eu sou, e eu sou assim, amém, e é isso. Então as pessoas têm deixado a santidade de lado, esquecendo de que Deus é santo, e que Ele também espera que nós sejamos santos, assim como Ele é. O Evangelho está virando hoje um produto. É isso que o Evangelho tem virado. Jesus está virando hoje um meio para alcançar as coisas, não o fim, não o propósito. Há mais palmas, hoje a gente vê mais aplausos do que lágrimas. Hoje as pessoas, elas não têm chorado, porque se elas olharem para dentro de si, elas vão chorar. E quando olhar para o próximo, ela também vai chorar, porque ela vai ver que o próximo está tão perdido quanto. Mas hoje as lágrimas, né, há mais palmas do que lágrimas. Tem mais shows do que arrependimento, que é outra palavra também que está bem esquecida no vocabulário das pregações. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Talvez não sejam pecados que a gente, nossa, que pecadão. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão para Deus. Existe pecado, pecados diferentes, com consequências diferentes, mas são pecados diante do Senhor. E a gente precisa se arrepender todos os dias, falar como salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? E é só o Senhor que pode, o Espírito Santo, nos convencer do pecado, do juízo, para que a gente venha se arrepender. Então a gente tem que pedir a ajuda dele também. Pregações sem cruz, sem inferno. Inferno? Existe? Muitos estão pregando aí que não existe inferno. O inferno é aqui mesmo, né? Sem renúncia, sem novo nascimento. E aí a gente, se a gente não cuida, a gente vai acreditando em tudo isso. Aí a gente vai sei lá, achar que a gente está vivendo, acreditando em fábulas, em historinhas, se a gente não tiver temor pela palavra do Senhor. Então, alguns exemplos bíblicos de quem foi apostatando da fé devagar. Primeiro, Sansão. Lá em Juízes 16, 20, se os irmãos quiserem abrir, eu vou dar referência, mas não vou conseguir abrir todos aqui. Juízes 16, 20. Vou abrir esse primeiro aqui. Juízes, cadê? 16, 20 diz: então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor, olha aqui, mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão, ele é um exemplo daquele que brincava com o pecado. Não porque eu brinco aqui, mas na hora do vamos ver, Deus vem lá e quantas a gente não vai acreditando nisso? E esse final aqui, ele mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele foi brincando, e aí o Espírito se retirou e ele nem percebeu. E às vezes, tá vendo? Foi algo que foi acontecendo devagar. Então, quantas vezes o Espírito já não está se retirando e a gente não está nem percebendo? Porque a gente está vivendo
na máscara, está vivendo na aparência. Um outro personagem, deixa eu abrir aqui, lá para frente de novo, lá agora em 2 Timóteo 4:10, foi primeira, deixa eu ver aqui, 4:10. Um outro personagem, Demas, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então Demas, ele andava com Paulo, mas depois ele amou o mundo, né? Demas me abandonou, amando o presente século. Então quantos não estão? Começam a andar com Cristo e começam a amar o mundo e vão abandonando, achando que as coisas aqui elas são eternas, e não, aqui a gente está apenas de passagem. Outro personagem também, aí a gente volta lá para Marcos, vamos lá para Marcos, o Evangelho de Marcos 10:22. Marcos 10:22 diz assim: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quem? O jovem rico, que ele parecia que estava interessado, foi atrás de Jesus, parecia tão interessado. Aí de repente, quando Jesus falou que ele precisava renunciar a algo, o que ele fez? Foi embora triste. Que é o que muitos têm feito. Quando descobrem que precisam renunciar, isso aqui não dá para mim, isso aqui é muito pesado, eu não vou dar conta. Mas a pessoa mal sabe que não depende dela, que o Senhor Jesus está disponível para nos ajudar na caminhada. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse também que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, só que às vezes as pessoas acham que é ela, que é sobre ela, e não é sobre ela, é tudo sobre ele. Mas elas vão trocando por outras coisas e elas vão esquecendo dessas verdades. Agora, para a gente trazer para nós, a gente falou dos exemplos bíblicos, agora vamos trazer para nós. Como que a gente identifica a apostasia, a negação, né? Negando a Jesus, negando a fé, a palavra, negando a Deus em nós mesmos? Como? Quando eu já não odeio o pecado. Você odeia o pecado? Ou já não tanto? Já consigo conviver com ele muito bem? Quando o inferno deixa de ser real para mim, será que realmente o inferno existe? Gente, né? Tá parecendo mais uma criação cinematográfica aqui de Hollywood. Será que existe mesmo? Quando a Bíblia já não é mais a minha bússola, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu não vou mais, eu vou em outros meios, outros mecanismos. A Bíblia, eu leio, não entendo nada, eu durmo, me dá um sono, cura, pelo menos cura a minha insônia, mas e aí? Quando eu prefiro ouvir homens, que os homens dizem, muitos falsos profetas dizem, do que ser corrigido por Deus. Não, imagina. Prefiro ouvir o que eu sou o fofinho, a fofinha, a amada, o amado, que eu sou pecador. Nada disso. Então, quando o meu evangelho, não me custa nada. Se você vive um evangelho que você não custa nada para você, se está muito fácil, desconfia. Opa, peraí, a minha vida está... Eu estou até mais leve agora, ó. Né? Tenho culpa, não carrego nada, ó. Se esse seu evangelho, esse evangelho que você está ouvindo, ou que está se interessando, ele não te custa nada, nós precisamos ficar em alerta. Porque é renúncia. O padrão é alto. A chave então é fazer o quê? É voltar ao primeiro amor. Lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 2, já estou indo para o final, já viram que eu cheguei em Apocalipse já, então já é um bom sinal, né, irmãos? Então Apocalipse, aqui,
Apocalipse 2, 4 e 5. Voltar ao primeiro amor. A carta à igreja de Éfeso. Foi dito assim para essa igreja: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então nós precisamos voltar. A chave é voltar. Às vezes a gente está acostumado a ouvir: não, é sempre à frente, é adiante, é avante, vamos. Mas tem momentos que se esse seu avante, se esse seu adiante está te levando para o inferno, você tem que retroceder, tem que voltar ao primeiro amor, tem que se arrepender. É tempo de vigiar. Se tem um tempo, tá? Hoje é hoje, que é o tempo de vigiar, é o tempo de despertar. A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Desperta do que dorme. Desperta, acorda, ó. Voltar a temer e amar a verdade acima de tudo. É tempo de vigiar, é tempo de despertar. E lembra lá de Sansão. Às vezes a gente fala assim: não, eu já ouço isso de tempo faz hora. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar, porque se a gente acha que a gente vai, não, eu vou até ali, eu sei o meu limite, depois os alertas estão aí. O tempo inteiro o Senhor está alertando a sua igreja. Vai chegar uma hora que o Espírito vai se retirar e a gente nem vai perceber. Então, para a gente finalizar, irmãos, a apostasia, ela não entra com a porta aberta. Às vezes você fala assim: não, mas a minha porta não está escancarada, não está aberta. Mas às vezes tem uma rachadurinha, alguma rachadura, alguma coisinha, uma brechinha que a gente está ignorando aquilo ali. E quando a gente percebe, a gente já está frio, distante, vazio. Vocês acham que isso já está acontecendo hoje? Aqui, na nossa igreja? A gente não tem que ter medo de falar. Sim ou não? O que vocês acham? Eu já tenho percebido isso há muito tempo. Quando eu vejo muitas vezes o desinteresse pelas coisas de Deus. Quando eu vejo muitas vezes o pastor ali, falando, praticamente implorando, se preciso for pagando para que as pessoas participem. E as pessoas queriam saber onde que elas estão. Eu queria saber. E às vezes, se a gente não cuida, a gente acaba se deixando levar. Então, qual é a nossa postura? A gente precisa orar. Os que estão ainda de olhos abertos precisam orar. Porque já faz muito tempo que eu já tenho orado por essa igreja e a gente vê cada vez mais esvaziamento. Isso é algo que tem acontecido no geral, mas a gente tem que falar, né? A gente não pode falar da grama do vizinho, sendo que a nossa, a gente tem que olhar para a nossa primeiro. Então, eu me preocupo. Porque eu vejo que Deus, Ele tem nos alertado, Deus, Ele tem nos chamado. E não adianta a gente pregar se a gente não aplicar. A gente precisa aplicar na nossa vida, a gente precisa aplicar na nossa igreja. Cadê? Culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra. Quantos estão aqui? Quantos têm buscado? Então, isso para mim denuncia que não está bem. Porque se estivesse bem, todo mundo estava aqui, glorificando o nome de Deus. Se todo mundo estivesse entendendo a mensagem, se todo mundo tivesse despertado, acordado, estava aqui. Essa igreja estava cheia. E não era só culto. Faz muito tempo, pastor, tem prova aqui. Quantas vezes eu não falei: pastor, para mim, culto é culto. Eu não vejo diferença de culto de quarta-feira, de sexta-feira e nem de domingo. Eu posso dizer, eu não sou crente domingueira. E eu não quero isso na minha vida, está repreendido. Porque às vezes as pessoas acham que tem um culto especial para Deus. É o culto de domingo. Culto de domingo é aquele culto que eu preparo aquela roupa mais bonita, que
que eu lavo meu cabelo, que eu passo uma maquiagem, que eu venho, E nos outros dias, Deus não está? Deus não merece o mesmo respeito, a mesma devoção, a mesma dedicação? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Não existe um culto mais especial. Existe o culto que eu estou viva hoje. Eu não sei se eu vou conseguir chegar domingo. Eu não sei se eu vou estar viva no domingo, irmãos. A nossa vida é um sopro. Aí se eu vivo de domingo a domingo e no outro domingo eu não estou aqui, e aí? Ai, a irmã Aurinete sumiu, ela não veio. Será que ela foi recolhida? Porque ela só veio no domingo, ela não veio hoje. Às vezes a pessoa ainda falta no domingo. Irmãos, eu sei que os irmãos que estão aqui não precisam ouvir isso, mas é uma coisa que eu tenho percebido e meu coração dói. Porque a gente não pode ficar brincando com as coisas do Senhor. A gente tem que parar. A gente está num tempo que é muito perigoso você ficar brincando. O Espírito pode se retirar a qualquer momento. E você está lá, continua vivendo e nem percebeu. Por quê? Porque ele talvez já não estava há muito tempo na sua vida. Então Deus está nos chamando a igreja dele ao arrependimento, à vigilância e à santidade. Então, afastar-se, essa frase aqui é uma frase muito forte. Afastar-se de Cristo é caminhar para o inferno de forma religiosa. Você está lá, eu estou indo para a igreja, gente, eu estou na igreja. Eu vejo tantas pessoas aí, fala assim, que a pessoa fala de pastor, minha pastora, meu pastor, não sei o quê. Aí você olha para a pessoa, lá na mídia ali, você fala, meu Deus, quem que é o pastor disso aí? Misericórdia, né? Porque as pessoas hoje, elas não têm nem vergonha mais de falar que elas são cristãs, com a vida toda destruída, com a vida toda feia, toda torta, sabe? Hoje virou banal você dizer que é cristão. Virou status. Eu sou evangélica. E aí? Então é isso, irmãos. É algo que Deus tem me incomodado. E eu espero que o Senhor tenha incomodado o seu coração também. E vamos nos manter, vigilantes. Não vamos brincar. Não é tempo de brincar. É tempo de nos arrependermos. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Então que o Senhor nos fortaleça. É só Ele para nos fortalecer, porque não é sobre nós. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes, não. A gente tem que ter dependência do Senhor e buscá-lo todos os dias, não só no domingo, todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Oi. Vou usar esse mesmo. Acho que a Aurinete falou tudo, né, que eu gostaria de falar. E realmente precisa haver um despertamento na igreja, né? A gente tem que parar de ficar implorando para as pessoas, de ficar participando disso ou daquilo. Cada um de nós tem que entender o porquê que está na igreja, né? Então nós temos que entender que existe um compromisso de cada um de nós que Deus quer ver. Não é um compromisso de obrigação, é um compromisso de amor, né? Por Ele, pelo reino dele, pela obra dele. E estamos vendo um tempo de apostasia, de abandono da fé, de esfriamento espiritual. Estamos vendo um tempo onde as pessoas estão personalizando o evangelho segundo o pecado que elas não querem deixar, né? Eu não quero deixar o homossexualismo, eu quero viver um evangelho com o homossexualismo. Eu não quero deixar o adultério, eu quero então criar a igreja dos adúlteros de Cristo. Então, cada um tem um pecado ao qual se apega e não quer abandonar, e quer que Deus mude para atender o seu gosto. Não é Deus que tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós, né? Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse culto. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por essa palavra que veio ao nosso coração, ministrada, Senhor Deus, ó Pai, através da vida da Aurinete, para nos levar a um despertamento espiritual. Peço que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada pessoa que ouviu aqui e os que vão ouvir pelo YouTube, Senhor. Que o Senhor fale a cada coração, despertando o teu povo para fazer a tua vontade. Esta é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.